Olá, pessoal, um prazer imenso estar aqui com todos vocês hoje. A construção, ela está com uma tecnologia muito grande, muitas coisas estão chegando nova, e aquelas pessoas que não estiverem se atualizando, infelizmente, vão lá para o fim da fila. Então, nós estamos aqui, né, nos aperfeiçoando. Eu sou Sandra Bernardes, eu tenho uma empresa também, chama Designer e Conforto, e nós fazemos reparos, construções e reformas, e eu estou sempre trazendo novidades e atualizando como instrutora da ONG, e aí para poder capacitar essa galera toda, né? Hoje, o nosso foco na ONG são as mulheres, mas nós estamos abertos aí para dar todo o aprendizado e compartilhar com vocês, meninos, também, por que não, né? Então, se a gente vai falar aí desse mundo em que nós vivemos, a gente tem que compartilhar, tanto os meninos quanto as meninas, né? Estamos aí para aprender, né? Então, bora lá para a gente falar um pouquinho mais da parte técnica. Então, eu trouxe aqui hoje algumas coisas básicas aí para a gente falar um pouquinho mais sobre chapeamento, construção a seco, que é um mundo muito prático, muito rápido de se fazer, de levantar uma parede. E só que a gente, como tudo, né? Nós temos normas e nós precisamos aí obedecer algumas normas, né? Essas normas são estabelecidas pela ABNT, são ANBRs, e nós precisamos entender, né? Cada vez que é feita uma correção, podemos dizer assim, é que estão incluindo alguma coisa para melhorar a nossa construção. Então, isso é muito importante. E aí, diante disso tudo, a gente vai melhorando aí a nossa tecnologia da construção. Vamos lá, Sandra, mostra aí para o pessoal, então, as ferramentas, né? O que você utiliza numa construção a seco, né? E aí nós vamos para a prática ali, né? Para todo mundo ver como é simples, como é fácil fazer. Isso, eu trouxe aqui alguns slides que eu acho que a gente poderia passar rapidamente, só para mostrar, né, o que a gente tem aí de material. Vamos lá, as ferramentas que nós vamos precisar aí, desempenadeira, nós vamos precisar também de uma espátula de aço, tá? O estilete é muito importante. A gente tem aí uma base, né, do misturador, que é justamente para misturar a massa. E eu estou falando de um misturador pequeno, mas nós podemos ter um misturador maior, que são para os baldes, né, de 18 litros, de 25. Então, esse aqui que eu trouxe hoje é só para a gente entender o processo e começar a aprender. Aí nós vamos precisar também, muito importante, gente, as ferramentas, eu sempre falo que não é jogar dinheiro fora, né? Toda ferramenta que a gente adquire para o nosso trabalho, ele vem para ajudar. Então, aqui a gente não vai mostrar marcas, a gente não vai falar de marcas, mas é importante você ter aí uma furadeira, uma furadeira que seja rompedora, né? Porque dependendo do serviço que você for fazer, se for uma laje, ela precisa ser rompedora, só uma simples furadeira não vai funcionar. Uma parafusadeira para te agilizar aí na sua atividade. E um nível. O nível ele é muito importante, é uma ferramenta, né, para quem está montando paredes, ele ajuda, é muito rápido, então você não perde muito tempo em relação a ficar tirando, medindo, e esse nível ele é super prático. E ó, para quem não tem, vale aí também a opção de locação, tá? De repente você fala, não, o custo de comprar agora eu não consigo, pode procurar aí na sua cidade, próximo, em algum lugar, dos materiais que nós vamos utilizar aqui para poder fazer o chapeamento. Nós vamos trabalhar com uma chapa simples, tá? Eu vou falar das básicas, 3 básicas no mercado, mas ela já está aí se renovando, já estão entrando outras aí, que está chegando para a parede externa, mas aqui, para agora, a gente vai trabalhar com a Standard, que é a mais básica, simples. A verde a gente usa para área úmidas, tá? Vamos por banheiro, que eu vou azulejar. E a rosa, além de ser para áreas úmidas, que ela também serve para a área de incêndio, né? Ela não deixa o incêndio estender por muito, né? Então, ela tem um tempo, cada placa dessa, cada chapa, ela tem uma NBR que fala sobre ela, sobre o tempo, sobre a utilização, que é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Outra coisa muito, muito importante é você trabalhar com a mesma marca, tanto da placa
quanto do perfil e do restante do material. Por que, Sandra? Por exemplo, se você tem algum problema durante a sua construção da parede, do seu forro, seja lá, né, do que você estiver construindo, se você utilizou corretamente, se você fez tudo dentro da norma, se você usou os equipamentos e as ferramentas necessárias e deu um problema, pode ser que seja problema de chapa. Então, você vai ligar para a pessoa, né, para a empresa da qual você comprou e vai pedir, solicitar um técnico, que de repente você pode pedir o seu dinheiro de volta, né, ser ressarcido pelo seu trabalho. Porém, se você não estiver utilizando, né, corretamente a mesma placa que vai ser do mesmo perfil, do mesmo fabricante, eles não vão te dar a garantia. Então, aqui voltando para os nossos materiais, a gente tem perfil, tem a parte de tabica, que é a parte de forro. Cada perfil, a grossura, a largura, vai definir a estrutura da sua parede, tá? Os nossos materiais aqui tem os parafusos, né? Parafuso maior, que é para chapa, e tem o outro de aço que a gente vai colocar na própria chapa, né? Que a gente tem aí parafusos diferentes para funções diferentes. Muito importante, quando a gente for fazer a nossa fitagem ali entre as chapas, né, as nossas juntas, quando você chega na loja, você compra aquela fita convencional, que é telada também, só que é aquela azul que a gente costuma levar. E, na verdade, essa não é a fita correta para fazer as juntas. Né? A fita de juntas é exatamente essa que está aí. Ela é perfurada, ela é um perfil perfurado, e ela é a ideal para se fazer as juntas, tá? E essa massa, na textura da massa, a textura que você vai gostar de trabalhar, muito importante, cada massa tem o seu tempo. Leia, tá? Dá uma lidinha lá embaixo, onde a gente consegue encontrar informações técnicas para você saber se você tem que repassar a massa novamente depois de 12 horas ou se você é depois de 24 horas. Tá? Aí tem de marca para marca o tempo dela. Isso é importante. Bom, nós já estamos aqui com uma estrutura pronta, né? Essa estrutura aqui já está aqui. Lembrando, né, do espaçamento que a gente deve ter aqui entre elas. Deixa eu ficar do lado de cá, que eu acho que é melhor, né? Espaçamento aqui. Vocês observaram, né, que eu estou com meus EPIs. Muito importante. Óculos. Eu estou com esse cinto aqui, porque ele me auxilia bastante, tá? Então, estou com a trena, É o cinto da Mulher Maravilha, né, Sandra? Exatamente. Trena também. Tem tudo aí, ó. E aí a gente tem aqui um espaçamento menor, mas lembrando que a gente pode começar com 60, né? Aqui, como já é uma estrutura pronta, eu poderia dizer, pela formação que está aqui, que isso aqui é uma estrutura muito firme, viu? Bem forte, com a largura do perfil que está aqui, essa parede aqui, acho que não dá para derrubar, não. Então, o que vai fazer com que a nossa parede tenha realmente uma resistência, não são as chapas, claro, ela vai ajudar, mas isso aqui, ó, é o perfil que vai, né, te falar o quão resistente ela é, tá? Mas antes, depois do perfil pronto, ela é colocada aqui, ó, entre o perfil, tá? A gente coloca aí essa... Lembrando, né, que eu estou com a minha luva aqui, porque ela é de vidro, gente, ela dá uma certa coceira, né? Então, nossos equipamentos EPI é muito importante nesse momento. E aqui vai ajudar a você não ter barulhos, né, excessivos aí e alguns outros tipos de acústica que você necessite para sua parede, tá? Então, aqui eu já fiz cortes de chapas, né? Já para adiantar um pouquinho, tá? Então, eu vou chapear. Importante também a gente dizer aqui que nós temos, cada modelo de chapa é diferenciado, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Essa parte daqui, ela já vem com uma fita, tá vendo? Que é justamente quando a gente tem que fazer topo com topo. Então, a gente coloca fita com fita, que seria, vamos supor, essa placa ficaria aqui e a outra de cima ficaria com a fitagem aqui também, tá? Que seria o correto. A lateral, a gente chama de rebaixo, que é justamente onde vai ser recortado. Então, o ideal é topo com topo e rebaixo com rebaixo. Eu quis cortar a chapa dessa forma, porque a gente está falando das juntas. Então, é muito importante que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a junta bem perfeita, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Com a parafusadeira, eu vou colocar
aí algumas placas, vou colocar as placas aqui, que eu cortei, ela vai morrer a 0 aqui, tá? Então aqui ela vai ficar no meio, porque a outra placa também vai usar o mesmo perfil. Então, pode ser, não sei se vocês conseguem visualizar, ó, ela está bem no meio, tá? O ideal é que ela fique os 12 centímetros lá embaixo para cima. Então, para me dar o apoio, eu vou colocar mais um pedacinho de drywall lá embaixo, só para ela poder erguer aqui. O que seria importante aqui? A gente colocar uma ponteira para que o meu parafuso não entre 100%, tá? Porque não é ideal que ele fique 100% enterrado. Então, se você colocar aqui eu esqueci o nome, não é espaçador, ele tem um nome, delimitador. Tá? Que compra, você pode comprar isso lá no Obra Máquina. Então, você vai colocar de forma que ele não fique 100%. Bom, já estou com o meu misturador, tá? E a minha massa, que eu vou utilizar aqui. Então, o ideal, ó, é que você, né, o meu é pequeno, aí em relação ao tamanho da massa. A trabalhabilidade dela tem que ser muito boa para você. Então, vamos lá. A gente precisa entender, quando a gente tem o recorte na vertical, então a gente tem que fazer toda vertical, tá? Faça toda vertical e depois você faz o recorte na sua horizontal só aonde for necessário. Então, eu estou com a fita aqui, no momento, tá? De uma determinada marca. Ela já vem com um vinco aqui no meio, tá? Para que vocês possam dobrar, assim, ó, a fita, ok? E ela vai ser colocada, essa daqui em específico, essa marca, ela já vem com uma marcação que a letra tem que ficar para dentro. Então, eu vou colocar ela desta forma, tá? Lá de cima, eu vou vir descendo com ela e vou fixar ela assim. Tá? Com a letra pro lado de dentro. Então, antes disso, eu vou fazer o quê? Eu preciso preparar a nossa chapa. Então, para preparar a nossa chapa, a gente tem que vir com uma quantidade, assim, generosa de massa, tá? Por quê? Porque quando a gente começar a tirar a massa com a fita, ela tem que colar. Se ela não colar na primeira, depois o serviço não vai ficar legal. Então, o ideal é que você venha, né, com a sua espátula aí, venha passando a massa, tá, em quantidade. Isso aí, ó, vocês viram que eu não economizei, né? Eu deixei bem saturado aí de massa, porque quando eu colocar a minha massa, vocês vão entender exatamente o motivo. Devolvi o restante da massa pro balde, tá? Mas é importante que a massa que estiver suja, contaminada, você não coloque dentro do balde. Você arrume um outro recipiente e vá colocando a que está suja lá para não reaproveitar, tá? Então, agora a gente vai pegar a fita. Eu vou colocar aqui por cima só para poder já cortar, para ficar mais fácil. A gente não precisa manusear ela inteira. Vou fazer o vinco dela e vou aplicar ela em cima desta massa, tá? De forma que ela vai ficar justa. Eu não posso deixar ela ficar sobrando, né? Ou ela ficar folgada. Então, eu vou vir aqui com a minha espátula, tá o ponto exato da minha junta. Então, eu vou colocar aqui. Ó, já vou fixando bem ela, tá? Tem quantidade suficiente da massa. Ó. Ela tá justinha, tá vendo? Ela não pode ficar, né, enrugada, ela tem que ficar justa.
Agora eu vou vir aqui, segurando, né, a minha espátula com os meus 2 dedos, seguro lá em cima e venho, ó, pressão, tá vendo, ó, o que aconteceu? Saiu a massa aqui da quantidade, e isso aqui não pode acontecer, tá? Então, nós vamos puxar ela lá para cima de novo, deixa eu limpar aquilo. Eu não posso deixar esse excesso aqui, ó. Tá? Eu acerto até embaixo, para ela ficar certinha, senão eu dou uma puxadinha nela lá em cima, ó. E venho bem firme e forte. Tá, ó, 100%, ó. Olha o excesso da minha massa. Oh, perdão. Massa que caiu no chão, eu não ponho de volta na lata. Ó, tá ficando 100% colado. Certo? Tira o excesso. A gente faz de uma vez só. Fez isso aqui, tira o excesso da lateral. Depois eu vou explicar mais uma vez como que a gente vai conseguir dar um acabamento melhor, lembrando que o processo tem que ser depois de no mínimo 12 horas. Eu vou mostrar como que eu vou fazer essa parte aqui da vertical. Porque lembra que eu falei? A horizontal ela vai direto e a vertical a gente rompe aqui. Então eu vou mostrar como que faz a vertical agora. Tá? Vou passar a massa. Olha aí, lembrando, né, que eu não coloquei por cima. E agora eu vou tirar o excesso dele, tá? Bom, feito isso daqui, a gente já tem aí a permanência da nossa junta concluída. Ela vai secar, ela vai chupar, ela vai absorver o papel. A massa vai dar, né, uma formidade pro espaço. E aí, depois que passar as nossas 12 horas ou 24, conforme pede aí o fabricante, a gente vai vir fazer um tratamento para a junta para ficar com acabamento 100%. Então, esse é o primeiro momento da nossa junta. O segundo momento, a gente faz o quê? A gente faz a parte que é horizontal, vertical, desculpa. A gente vai utilizar com 30 e 60 aqui. Então, o topo que a gente fala que é a amarração, a gente usa 60 e aqui a lateral a gente usa 30. Como que a gente faz isso? Vai pegar a massa, vai estar seca essa daqui já. Você vai vir novamente passar mais uma quantidade de massa, tá? Para que você tenha aí em cima da fita, né? Que você venha colocar aí e que ela fique desta forma, ó. Não vai ter excesso dessa vez, tá? Você já pode vir com ela já salientando que aqui a gente só usa 30 centímetros de espaçamento, tá? E aí aqui em cima e aqui na horizontal a gente vai usar 60. Então, vou fazer como? Vou fazer uma parte para cá primeiro, para baixo. Eu estou cobrindo a fita e passando mais para a parte de baixo dela. E na parte superior, a mesma coisa. De forma aí que dê mais ou menos uns 60 centímetros aqui. Essa forma é a forma correta de se fazer a junta para que você tenha um acabamento 100% quando você for dar o tratamento de pintura nela. Tá? Lembrando que depois que estiver seca, você pode vir com a sua lixa, dá uma quebrada de lixa, passa um fundo preparador aqui, e aí sim você pode fazer a pintura do seu drywall, da sua parede, do seu forro, né? Seja lá do que você estiver fazendo aí. Para quem quiser, né, fazer mais algumas perguntas, pode ir lá no nosso Instagram, faça sua pergunta lá, que a gente vai estar respondendo entre hoje e amanhã as dúvidas que aparecerem aí de vocês.